Bom dia, senhores, senhoritas. Eu quero agradecer primeiramente a presença e a participação de todos. Um bom dia a todos. Hoje temos um dia de sol bonito, né? Um bom dia para falarmos sobre aplicações mainframe. Um bom dia também para mais tarde a gente torcer a favor ou contra a Argentina. Enfim, o dia de hoje promete. Nosso objetivo aqui é, durante a próxima hora, falar um pouco sobre o cenário mainframe, onde hoje temos as principais aplicações das grandes empresas rodando, e a ideia também é compartilharmos e podermos mostrar como a Micro Focus pode ajudar as pessoas envolvidas com a plataforma mainframe, não só desenvolvedores, mas também usuários finais, operadores, pessoal responsável pela infra, no sentido de se aumentar a qualidade e eficiência no trabalho envolvendo aplicações mainframe. Okay? Bom, nós temos um chat no nosso webinar que está aberto para perguntas e também qualquer dúvida, caso vocês não estejam me escutando ou em caso de problemas de transmissão, por favor, vocês podem usar o chat para se comunicar comigo, tá ok? Bom, então iniciando a nossa apresentação, como disse anteriormente, o objetivo nosso na próxima hora é falar um pouco sobre o cenário mainframe. E o que a gente tem percebido é que alguns anos atrás, diziam que a plataforma mainframe, assim também como uma linguagem COBOL, estavam fadados à morte, mas o que a gente tem visto é justamente o contrário. A gente tem visto uma adoção crescente da plataforma mainframe, muitas empresas, inclusive, que no passado deixaram o mainframe e hoje estão retornando. Essa é uma plataforma que tem crescido muito, e em consequência disso, o desenvolvimento de aplicações em COBOL, que é a principal linguagem, ainda é a principal linguagem usada na plataforma mainframe, também tem crescido significativamente. Então, dentro desse cenário que nós temos visto, é um crescimento bastante grande no uso do mainframe, justamente pelas suas características, né, de robustez, escalabilidade. É um ambiente extremamente confiável, né, quer dizer, as grandes empresas, o setor financeiro, praticamente todas as empresas hoje usam o mainframe para a execução das suas principais aplicações. Então, é um ambiente que tem crescido muito, mas é um ambiente que ele privilegia muito o ambiente produtivo, isso é, os desenvolvedores, as equipes que trabalham com mainframe ainda carecem de ferramentas aí que proporcionem uma melhor produtividade, um melhor trabalho dentro dessa plataforma. Não é uma plataforma, ainda não é muito amigável para quem trabalha no dia a dia com ela, mas para ambiente de produção, inquestionavelmente, é a plataforma imbatível. O que a gente tem observado também é que no cenário mainframe a carência de profissionais é bastante grande, e aí entenda-se também a carência por programadores COBOL. Hoje a gente percebe que grande parte das faculdades não ensinam mais COBOL na sua grade curricular, e os programadores em COBOL estão cada vez menores, né? Mas a demanda por aplicações COBOL ainda é bastante grande e tem crescido muito. Então, o que isso causa hoje tem o lado bom, né, que os programadores, hoje, quem programa em COBOL não tem problema de falta de emprego, mas, ao mesmo tempo, é um problema principalmente para as empresas. A gente já presenciou casos de empresas que pensaram em sair ou em reescrever as suas aplicações justamente por medo
de ficar na mão pela falta de profissionais qualificados. A gente tem observado também um crescimento bastante grande no que diz respeito ao processo de manutenção, isso porque quando falamos de mainframe, falamos de aplicações core das empresas e falamos de aplicações muitas vezes aí de seus 20, 30, 40 anos. Então hoje que nós temos observado, inclusive existem pesquisas que dizem que hoje a maior parte das empresas gasta de 75% a 80% dos seus recursos na manutenção de aplicações já existentes. Isso é, eu acabo tendo uma carência e uma falta de recursos bastante grande para o atendimento de novas demandas. E essas demandas existem, mas muitas vezes acabam sendo reprimidas ou implementadas de forma tardia pela falta de recursos. Dentro dessas necessidades de desenvolvimento, ou mesmo dentro dessa necessidade de novas implementações, a gente tem observado também muitas necessidades de implementações para que a empresa continue sendo competitiva no mercado e também para que ela se torne aderente a uma série de normas, a uma série de padrões que hoje são importantes para as empresas, como SOX, como ISO, auditorias internas, auditorias externas. Isso acaba exigindo também uma necessidade bastante grande aí de alterações, de novas implementações, de documentação atualizada, enfim, de recursos para que essas aplicações continuem vivas e continuem sendo úteis para as empresas. O que temos observado também dentro do cenário de mainframe é que os sistemas hoje são mais complexos do que há anos atrás. Há anos atrás nós tínhamos aplicações mainframe basicamente compostas por componentes batch, componentes online. Os componentes online, grande parte deles acessados através de terminais 3270, e não tínhamos grandes variações além disso. Hoje não, hoje nós vemos que as aplicações mainframe são core de um ambiente bastante mais complexo, onde hoje a maior parte das aplicações mainframe, o seu front-end não é mais 3270, mas é web ou é gráfico. Essas aplicações trocam dados com outras aplicações da empresa, ou mesmo com aplicações externas, ocorrem trocas de dados, ocorrem trocas de informações, strings, enfim. Existe aí uma integração cada vez maior entre as aplicações e uma complexidade maior também em termos de apresentação para o usuário final, que quer, lógico, as informações apresentadas de forma gráfica, de forma mais fácil de entendimento. Por outro lado, para aquelas pessoas que trabalham no dia a dia mantendo e desenvolvendo aplicações, existe também uma necessidade, uma carência por aplicações ou por IDEs mais produtivos, para que justamente ele possa ser mais produtivo e possa atender o backlog, possa atender novas solicitações. Então é bastante importante também essa questão de dispor um ambiente mais moderno, um ambiente mais produtivo para os profissionais que trabalham com essas aplicações. Pensando nesse cenário, né, em termos de manutenção das aplicações mainframe, que hoje são responsáveis pelos principais negócios das empresas, a Micro Focus desenvolveu uma série de soluções que chamamos de soluções enterprise, que focam justamente o ambiente mainframe, no sentido de propor para os profissionais envolvidos com essa plataforma recursos para que ele seja mais produtivo, para que ele seja mais eficaz, para que ele consiga desenvolver as suas aplicações mais rapidamente, possa testar as suas aplicações com uma qualidade melhor, possa extrair informações sobre essas aplicações e sobre as integrações delas com as demais. Justamente para essas atividades, a Micro Focus desenvolveu um conjunto de soluções
chamadas soluções enterprise, onde a nossa ideia é dispor para os profissionais de mainframe recursos que visam melhorar a sua qualidade, melhorar a sua produtividade desde a fase de análise até a fase de desenvolvimento, testes e distribuição dessas aplicações, novamente no mainframe ou numa plataforma auxiliar. Então, dentro das soluções Micro Focus, e hoje o nosso objetivo é falar principalmente das soluções que envolvem o ambiente de desenvolvimento, temos uma solução de nome Enterprise Analyzer, que tem por objetivo auxiliar os analistas e programadores na análise e entendimento de aplicações. Então, através do Enterprise Analyzer, eu consigo criar um repositório de dados com informações sobre os componentes das minhas aplicações, sobre os relacionamentos desses componentes, sobre os relacionamentos entre aplicações, para que eu possa criar um portfólio de aplicações e, com isso, não só extrair informações de forma atualizada, mas também gerar uma série de relatórios, gerar uma série de gráficos que podem ser usadas para documentação da minha aplicação, para análise e entendimento da qualidade, para um trabalho de melhoria de qualidade das minhas aplicações. Uma vez entendido, através do Enterprise Analyzer identificado o cenário de uma manutenção, uma solicitação de melhoria, eu posso utilizar o Enterprise Developer, que é a nossa segunda solução, que tem por objetivo permitir que os analistas e programadores sejam mais produtivos na edição, compilação e testes de aplicações mainframe, tanto a parte batch quanto a parte online. Então, através do Enterprise Developer, eu consigo compilar programas COBOL de forma integrada ao processo de edição. Eu consigo testar esses programas, tanto testes unitários quanto testes integrados. Eu consigo, dentro do processo de teste, usar recursos de depuração. Então, com isso, eu consigo ser mais produtivo, consigo efetuar um teste de melhor qualidade, consigo não depender tanto da minha massa de dados para a execução dos meus testes, e com isso eu consigo testar não só as rotinas principais dos meus programas, mas consigo também testar rotinas de exceção, consigo trabalhar com uma série de simulações para que o meu processo de teste também seja não só mais facilitado, mas tenha também uma qualidade melhor. No que se diz respeito à qualidade, nós temos também 3 soluções que visam a me trazer benefícios também nesse quesito. A primeira delas é o Enterprise Test Server, que é um ambiente é um servidor de testes, onde através dele eu consigo fazer uma série de testes integrados, mas sem depender do mainframe. A ideia é que através do Enterprise Test Server eu consiga montar num ambiente Windows um servidor de teste, e aí consiga fazer testes não só do componente mainframe da minha aplicação, mas também testes, por exemplo, do meu front-end. Então, se eu preciso, por exemplo, aplicar uma correção ou implantar uma nova tela web da minha aplicação, eu consigo executar os testes do meu front-end sem a necessidade de acessar diretamente o mainframe. Eu posso criar um cenário, criar um ambiente de teste num servidor Windows e usá-lo para esses testes. Tá? Além disso, eu tenho também um componente que muitos o conhecem como o emulador de terminal, que é o Rumba, mas que além de emulador de terminal, além da função de emulação de terminal, eu posso usá-lo também para a modernização do front-end das minhas aplicações. Então, ele é bastante útil para aplicações que ainda possuem front-end 3270. E através dele eu consigo disponibilizar esse front-end através de web, através de dispositivos móveis, através de iPad, e posso não só disponibilizá-lo através de web, de dispositivos móveis, mas posso também dar uma cara mais moderna na minha aplicação, com as minhas telas, sem a necessidade de alterar o código das minhas aplicações. Então, eu consigo, sem necessidade de
programar, sem necessidade de alterar as fontes dos meus programas, incluir botões, incluir figuras, incluir links a páginas, a usar Skype, enfim, eu posso agregar valor à minha aplicação sem a necessidade de alterar o seu código. Temos também a solução de nome Data Express, cujo foco é trabalhar com o mascaramento e redução de dados. Então, através do Data Express, eu consigo gerar massas de teste através dos meus dados produtivos, mascarando os dados sigilosos e também trabalhando no sentido de reduzir essa minha base. Então, ao invés de trabalhar, por exemplo, com terabytes de dados, ao invés de fazer uma simples cópia do meu ambiente de produção para o meu ambiente de teste, eu posso usar o Data Express para selecionar somente um subconjunto de dados, mas um subconjunto lógico, um subconjunto que tenha sentido, e aí eu trago não só os componentes principais, mas todas as tabelas, arquivos e dados que estão associados a esses componentes principais através de chave estrangeira, através de relacionamentos. Então, com isso, eu consigo criar um subconjunto consistente de dados para os meus testes. E, em cima disso, eu consigo trabalhar com uma série de regras de mascaramento para que os meus dados produtivos não só sejam mascarados, mas sejam mascarados de uma forma inteligente, de uma forma onde eu não vou trocar o nome do meu cliente simplesmente por XXX, mas vou trocar por um nome válido, por um nome de cidade válido, por um código de CEP válido, enfim, por informações válidas que tenham sentido. E por último, o Enterprise Server. Hoje o foco da nossa apresentação não é a migração ou a redistribuição de carga de aplicações mainframe. Vamos ter oportunidade de falar sobre isso, mas temos também como conjunto, como parte da nossa solução Enterprise, a solução de nome Enterprise Server, que tem por objetivo a migração total ou parcial de aplicações mainframe, para que essas aplicações passem a rodar em produção em ambientes Windows, Linux ou Unix. Então, eu consigo tirar aplicações do mainframe e fazer com que essas aplicações rodem com as mesmas características, com um impacto muito baixo e com um nível de mudança bastante baixo em outras plataformas. Com isso, eu consigo uma redução do custo de propriedade bastante grande, consigo desafogar o mainframe no caso de migrações parciais, no sentido de migrar aplicações que nasceram no mainframe, mas nasceram porque na época não existia uma outra possibilidade, mas aplicações que poderiam tranquilamente rodar em outras plataformas. Então, através do Enterprise Server, eu consigo fazer esse trabalho de redistribuição de carga. Ou posso também tombar o mainframe todo, migrar todas as minhas aplicações, como já aconteceram em alguns clientes nossos. Hoje, a Micro Focus conta com um portfólio de mais de 600 migrações, e dentro das 600 migrações, temos as mais variadas configurações. Temos migrações totais, migrações parciais, migrações de plataformas IBM, plataformas Unisys, plataforma Fujitsu. Então, temos aí uma experiência bastante grande nesse sentido. Mas hoje o foco é justamente conversarmos sobre como e qual é a nossa proposta no sentido de trazer uma maior produtividade, uma maior qualidade para os analistas e para os programadores que desenvolvem e que mantêm aplicações mainframe. Okay? Bom, vale também salientar que, por se tratar de soluções cujo foco é aplicações mainframe, hoje as nossas soluções, todas elas possuem um nível de integração bastante grande com o mainframe. Isso são aplicações que rodam basicamente em Windows,
eu consigo trabalhar completamente desconectado, então para que eu possa usar o Enterprise Analyzer para uma análise, para um trabalho de entendimento da minha aplicação, eu não preciso acessar o mainframe. Para que eu consiga compilar ou testar uma aplicação COBOL, batch ou online, eu também não preciso acessar o mainframe, eu tenho todo um ambiente de teste no Windows para que eu possa executá-la desconectado do mainframe, mas eu tenho a possibilidade de manter essa conexão, que é um recurso bastante útil, bastante importante e que em versões anteriores dos nossos produtos nós não tínhamos essa facilidade. Então, hoje, eu consigo, por exemplo, fazer testes no Enterprise Developer, executando uma aplicação batch online no Windows, mas acessando, por exemplo, uma tabela no DB2 no mainframe, ou lendo um arquivo Visan no mainframe, diretamente no mainframe, sem a necessidade de baixá-lo para o ambiente Windows. Eu consigo executar um programa COBOL no ambiente Windows, chamando uma subrotina no mainframe. Então, eu consigo, com essa possibilidade de integração com o mainframe, manter um cenário de teste bastante interessante, onde eu consigo trabalhar desconectado, completamente desconectado do mainframe, mas, ao mesmo tempo, posso também ter essa conexão para a facilidade do ambiente, da montagem do ambiente de teste. Então, se para um determinado teste eu precisar acessar uma tabela de terabytes de volume, pode ser interessante manter essa tabela no mainframe ao invés de baixá-la para o meu ambiente local. O mesmo vale para arquivos sequenciais ou para arquivos Visan. Okay? Bom, eu gostaria agora de detalhar um pouco mais cada uma dessas soluções. A primeira delas é o Enterprise Analyzer. Como dito anteriormente, a ideia do Enterprise Analyzer é permitir com que eu tenha um ganho bastante grande de produtividade nas atividades de análise, entendimento, documentação, inventário de aplicações, nesse caso não só mainframe, mas aplicações também distribuídas. Então, através do Enterprise Analyzer, eu posso criar um repositório de dados e posso ter uma série de informações sobre as minhas aplicações. Posso obter informações sobre os relacionamentos dos meus componentes. Então, dado um programa COBOL, que copybooks esse programa usa, que tabelas esse programa acessa, dado uma tabela DB2, que programas usam essa tabela, que programas acessam um determinado arquivo, que programas estão associados a um determinado job. Enfim, eu posso ter uma série de informações sobre componentes das minhas aplicações. E aí não só sobre componentes mainframe, mas também componentes do ambiente distribuído. Para que justamente eu possa trabalhar no ambiente Enterprise, o Enterprise Analyzer ele suporta várias linguagens de programação. Então hoje o Analyzer suporta, por exemplo, COBOL, PL1, Assembler, Natural. Em se tratando de ambiente distribuído, ele suporta Java, ele suporta C#, ele suporta Visual Basic, para que justamente eu consiga fazer uma análise de toda a minha aplicação, não só dos componentes mainframe, mas também dos componentes web, dos componentes distribuídos. E com isso possa ter uma visão geral do meu cenário como um todo. Então, como benefícios, a gente, no uso do Enterprise Analyzer, permitir com que a gente consiga identificar prioridades de investimento, a gente pode planejar nossas atividades, não só de manutenção, mas também de modernização. A gente possui pesquisas que garantem que com o Enterprise Analyzer eu consigo ter um ganho de produtividade da ordem de 60% nas atividades envolvendo a análise e entendimento de aplicações. Além do fato de eu ter recursos de análise de forma automatizada que, num processo manual, eu diria que seria quase impossível obter determinadas informações. Por exemplo, eu consigo, através do Enterprise Analyzer, fazer a análise de impacto. Eu consigo identificar quais as variáveis ou os componentes associados com uma determinada necessidade de manutenção.
esse tipo de informação, manualmente, é muito difícil de ser obtida. E através do Analyzer eu consigo obter não só essa, mas outras informações. O Enterprise Analyzer, como dito, ele tem por objetivo atender não só os analistas, mas todos os profissionais da área de TI. Então, é uma ferramenta que pode ser usada pelos analistas para análise e entendimento não só dos componentes da aplicação, mas também de um portfólio de aplicações e das integrações dessas aplicações. Ele pode ser usado pelos programadores para que eles possam entender a lógica de um determinado programa. Eu consigo não só ter uma visão em termos de componentes e em termos de aplicação, mas eu consigo descer em nível de código. Dependendo da linguagem de programação, eu consigo descer até em nível de variável. Isso eu consigo entrar dentro da lógica do programa e obter de forma mais fácil informações sobre a lógica de um dado programa. Ele pode ser usado por gerentes de TI no sentido de promover projetos de melhoria, projetos de modernização, projetos de qualidade. Pode ser usado por arquitetos, pode ser usado por usuários finais, ele pode ser usado como uma ferramenta de documentação, embora não seja uma ferramenta cujo foco principal é a documentação, mas ele pode ser usado para a documentação de sistemas. Então, é uma solução aí que o objetivo é que ela possa ser usada e possa atender todos os profissionais da área de TI. Aqui eu tenho alguns exemplos, eu vou daqui a pouco entrar no produto para que vocês possam conhecê-lo com mais detalhes, mas aqui é somente um exemplo de um dos relatórios, de um dos vários relatórios que o Enterprise Analyzer gera, um relatório de métricas, onde ele me dá a lista de todos os programas da minha aplicação, e aí ele gera uma série de métricas sobre esses programas, como complexidade ciclomática, pontos de função, volume, quantidade de código, percentual de comentários em função da quantidade de operandos e operadores. Ele me lista, por exemplo, quantidade de códigos mortos existentes dentro de cada programa. Então, é um relatório bastante interessante. Além dos vários relatórios que o Enterprise Analyzer gera, ele possui também uma série de diagramas, não só das aplicações, mas ele permite também que eu gere uma série de dashboards para que num nível gerencial, os meus coordenadores, os meus gerentes, possam ter uma ideia do portfólio de aplicações existentes, e eu consigo gerar gráficos sobre uma série de informações, sobre uma série de cenários dentro do meu ambiente de TI. Além disso, eu consigo também fazer uma série de pesquisas. Hoje o Enterprise Analyzer ele possui mais de 500 pesquisas já pré-determinadas, mas além dessas pesquisas eu consigo desenvolver outras no sentido de fazer um trabalho, por exemplo, de qualidade de código, onde eu posso, por exemplo, identificar códigos mortos, isso é, códigos não utilizados. A gente sabe que em sistemas aí de 20, 30, 40 anos, a gente vai perdendo a documentação, a gente vai perdendo o conhecimento desses sistemas. Então é bastante normal que num trabalho de manutenção, o analista e o programador não tenham um conhecimento da aplicação como um todo. Então é bastante comum o programador simplesmente comentar um perform ou fazer uma manutenção, e aí com isso eu passo a ter um trecho bastante grande de código que passa a não ser mais utilizado. Isso em termos de execução até não afeta, mas em termos de manutenção e depois de análise e entendimento desse programa, quanto mais código morto tiver, mais difícil de se manter, mais difícil de entender. Você pode perder aí tempos, às vezes analisando um trecho do programa que nem é mais utilizado. Então, a ideia dessas pesquisas é justamente poder identificar essas situações e poder atuar proativamente em cima disso, né?
Como dito, além dessas mais de 500 pesquisas já pré-definidas pelo Enterprise Analyzer, eu tenho também um conjunto de statements, como uma macro linguagem, onde através desses statements eu consigo criar as minhas próprias queries. E com isso consigo usar o Enterprise Analyzer como uma ferramenta de validação não só de código e de qualidade, mas de padrões de codificação. Então, posso utilizá-lo, por exemplo, para identificar se um determinado, um conjunto de programas excedeu um número de ifs encadeados, ou se as variáveis definidas dentro do meu programa estão obedecendo padrões de nomenclatura, mesma coisa em termos de nomes de parágrafos e sections. Então, é uma ferramenta que pode ser usada também nesse sentido. Para que vocês possam conhecê-lo com um pouco mais de detalhes, para que a gente também não fique só no PowerPoint, eu gostaria de abrir a minha máquina virtual. Eu espero que todos estejam vendo o meu Windows. Caso não, por favor, me avisem via chat. Então, eu tenho dentro aqui do meu ambiente o Enterprise Developer e o Enterprise Analyzer. Essa é a tela principal do Enterprise Analyzer, onde aqui eu tenho uma aplicação demo com um conjunto de componentes. Então, veja que eu não tenho só programas, mas eu tenho todos os componentes da minha aplicação. JCLs, procs, funções no SIX, copybooks, mapas, enfim. E a partir do Enterprise Analyzer, então, eu posso gerar uma série de relatórios, gerar uma série de diagramas e também executar minhas queries. Então, por exemplo, eu tenho uma série de relatórios, por exemplo, o relatório de CRUD, onde ele me dá a lista de programas, os arquivos e tabelas usadas por esses programas e como esses arquivos são usados. Isso é, se um arquivo é usado por um determinado programa somente para leitura, ou se esse arquivo ele é atualizado também pelo programa. Além do relatório de CRUD, eu tenho também o relatório de complexidade, como dito anteriormente, onde através dele ele me lista os meus programas e me gera uma série de métricas sobre esses programas. Então, ele me lista, por exemplo, quantidade de linhas de código, quantidade de instruções, de operandos, operadores, e aí vai. Então, eu tenho aqui, percebam que eu tenho uma série de métricas que são calculadas em cima de padrões de mercado, onde através delas eu posso, inclusive, trabalhar no sentido de estimar o tempo gasto num processo de manutenção, ou mesmo posso usá-las para o processo aí de negociação com empresas de outsourcing, com prestadores de serviços. Então, ele me gera, por exemplo, a complexidade ciclomática, que me dá o quão o programa é complexo, a quantidade de caminhos lógicos existentes dentro do programa. Ele me dá a quantidade de pontos de função, enfim, métricas bastante interessantes e que são calculadas com base em padrões de mercado. Eu posso, além de relatórios, eu posso também gerar diagramas. Então, por exemplo, eu tenho aqui um diagrama que me mostra o meu ambiente SIX, onde aqui eu tenho não só os relacionamentos entre os programas, mas também os relacionamentos dos programas com telas, com transações. Então, vejam que ele me mostra aqui que um determinado programa, ele chama uma subrotina via XCTL, ele usa uma tela, não só ele envia, mas recebe essa tela. Ele está associado a uma transação, ele starta uma transação, mas essa transação também chama o programa. Então, com isso eu consigo ter uma visão dos relacionamentos dos meus programas dentro do ambiente online. E vejam que aqui eu consigo gerar uma série de diagramas. Posso gerar simplesmente um mapa de caos, onde aqui ele me dá uma lista de programas e os seus relacionamentos. Eu consigo dar um zoom aqui para que seja mais fácil de enxergar as informações. Eu consigo também
trabalhar nesse diagrama, não só dentro do Enterprise Analyzer, mas eu consigo salvar esses diagramas também no formato Visio, para que depois eu consiga trabalhar e aplicar um determinado layout em cima dele. Eu consigo também, dentro do Enterprise Analyzer, como dito anteriormente, entrar, não só ter uma visão geral da minha aplicação, mas entrar dentro da lógica de programas. E com isso eu consigo identificar a lógica desse programa e trechos de código que de repente eu preciso trabalhar para uma determinada solicitação de manutenção. Então aqui a ideia dessa tela do Enterprise Analyzer é permitir que eu tenha várias views. Então veja que eu tenho uma view chamada Clipper, uma view chamada Context, uma view chamada Impact, e através dessas views eu consigo trabalhar de forma sincronizada. Então dentro de Context eu tenho as definições de parágrafos dos meus programas, parágrafos e sections. Ao clicar em Context, ele me mostra do meu lado direito o fonte desse parágrafo que eu cliquei, né? Então vejam que a ideia desse recurso do Analyzer é permitir que eu tenha várias views do mesmo componente e essas views vão sempre trabalhar de forma sincronizada. Ao clicar numa determinada view, ele me atualiza a informação nas demais. Então, por exemplo, dentro desse recurso, vejam que em termos de view, eu tenho várias views disponíveis, onde eu tenho, por exemplo, o Animator. Então, vamos supor que eu queira simular a execução do meu programa. Então, posso aqui ativar a View Animator. E aí, ao clicar em Play, ele vai, vejam aqui, dentro do meu fonte, né? Ele vai executando não, ele vai simplesmente simulando a execução do meu programa. E aí, ao entrar numa instrução condicional, ele para e aí ele me pergunta com qual condição, em qual perna dessa instrução condicional eu quero prosseguir. Então, se eu quiser, por exemplo, que ele siga a lógica do EIB que está igual a 0, eu clico aqui, ele entra nos meus moves e assim ele procede. Sempre que eu tiver uma instrução condicional, ele para e aí ele me pergunta, como agora, como que eu quero, qual é o trecho do programa que eu quero seguir. Seria como um teste de mesa. Eu consigo aqui, sem precisar acessar tabela, sem precisar acessar arquivo nenhum, acompanhar a lógica do meu programa. Então isso é bastante útil para que eu consiga entender a lógica do meu programa sem ter que necessariamente ter um ambiente de teste ainda pronto. Okay? Posso parar isso no momento que eu quiser. Por aqui também eu consigo executar as minhas queries. Então, por exemplo, vejam que aqui eu tenho várias pastas. Dentro dessas pastas eu tenho várias queries já pré-definidas. Então, como eu havia dito para vocês, eu tenho aqui queries relacionadas a dead statements, né? Então, por exemplo, se eu quiser descobrir todos os códigos mortos dentro dos meus programas, eu clico aqui em dead statements, clico em find all constructs, e aí ele me dá como resultado 246 instruções encontradas. Isso é, eu tenho 246 instruções dentro dos meus programas que são dead. Isso é, dentro da execução, dentro da lógica dos meus programas, com certeza essas instruções não vão ser executadas. E ao clicar nos programas, ele me mostra quais são essas instruções. Então veja que dentro do programa AR700, eu tenho 3 displays que não são executados, eu poderia simplesmente excluí-los. Tenho também, dentro, por exemplo, do prod update, displays e comandos exits, tem um move que também não é executado. Então, através desse componente, eu consigo identificar e consigo fazer um trabalho de qualidade. Por se falar em qualidade, eu tenho também uma série de relatórios do Enterprise e de diagramas e de informações do Enterprise Analyzer que são acessíveis via web. Então, eu tenho, por exemplo, aqui um relatório que a gente chama de relatório executivo, voltado para gerentes e para coordenadores, onde via browser, sistemas da Enterprise Produto, eu consigo, por exemplo, identificar aqui os pontos de função dos meus programas
E ao clicar nos links eu consigo identificar em outras informações, né, eu consigo entrar no detalhe sobre cada um dos programas da minha aplicação. Inclusive, ele tem aqui um gráfico sobre o meu programa e todos os componentes associados a ele. Tá? Eu tenho também um outro relatório, aí mais voltado para a qualidade, onde eu tenho vários relatórios que, de acordo com o manual de boas práticas de programação da IBM, ele procura identificar violações, não conformidades. Então, eu consigo, por exemplo, identificar programas onde ocorrem moves que trabalham com variáveis zonadas ao invés de variáveis compactadas e binários. Eu consigo identificar moves onde ocorre truncamento de dados, ou onde ocorre perda de sinal. Então, eu tenho vários relatórios aqui, onde ele me identifica situações de não conformidade. E aí, ao clicar no relatório, ele me mostra o nome do programa e também a linha e coluna das instruções que se enquadraram nessa situação de não conformidade. Ok? Tenho também um client via web, onde através desse client também eu consigo fazer uma série de pesquisas. Então aqui, por exemplo, eu pedi para que ele me abrisse, por exemplo, uma query sobre componentes que começam com OR. Aqui vejam que eu tenho um gráfico aqui dos meus componentes. Então, a partir dessa interface web também, eu consigo fazer uma série de pesquisas. Tá? Para aproveitar um pouco melhor o nosso tempo, eu gostaria de avançar. Então, voltando aqui à nossa apresentação. Tá? Bom, agora eu gostaria de falar um pouco sobre o Enterprise Developer, que é a nossa ferramenta que permite trazer produtividade e qualidade na edição, compilação e testes de programas, especificamente programas COBOL, Assembler e PL1. A ideia do Enterprise Developer é permitir e dispor para os programadores de mainframe dois IDEs que são padrão hoje no mercado, que é o Eclipse ou o Visual Studio. Então, o usuário pode escolher com qual desses IDEs ele quer trabalhar, e a partir deles, eu consigo fazer todo o meu trabalho de edição, compilação e testes. Então, ao invés de usar as interfaces que hoje são padrão no mainframe, como o Rosco e como o TestO, eu posso usar o Eclipse ou o Visual Studio para editar os meus programas, os meus JCLs, os meus mapas. Eu tenho um compilador COBOL integrado ao editor, então eu não preciso ter um passo de compilação para daí obter a lista de erros de sintaxe para depois voltar no meu editor. Isso passa a ser integrado. E consigo usar os recursos de debug desses dois IDEs, né, Visual Studio e Eclipse, para acompanhar a execução dos meus programas. Então, hoje, através do Eclipse e do Visual Studio, todos os recursos de depuração que eles me dão para depuração de programas Java e para depuração de programas C#, por exemplo, hoje eu tenho disponível também para depuração de programas COBOL. Então, eu consigo executar os meus programas, tanto batch quanto online, passo a passo. Eu consigo verificar o conteúdo das variáveis, consigo estabelecer pontos de parada, consigo alterar o conteúdo dessas variáveis. Enfim, consigo, com isso, ter uma qualidade de teste bastante grande. Em termos de compatibilidade com mainframe, a ideia é que, embora eu esteja trabalhando no Windows, o Enterprise Developer seja totalmente compatível com o ambiente mainframe. Então, eu vou poder fazer os meus testes em EBCDIC, que, embora trabalhando no Windows, eu tenho suporte a vários dialetos COBOL de mainframe. Então, hoje eu tenho no Enterprise Developer suporte desde o SVS COBOL até já o Enterprise COBOL, para que a validação de sintaxe seja exatamente a mesma do mainframe. Eu tenho suporte a arquivos VISAM, tanto ESDS como RRDS e KSDS. Tenho suporte a arquivos sequenciais, arquivos GDG, arquivos de tamanho fixo e variável.
tenho suporte a bancos IMS, tenho suporte a tabelas DB2, tenho um ambiente de execução batch para que eu possa executar um JCL completo, para que eu possa executar um programa batch dentro do seu contexto. Tenho um ambiente transacional para que eu possa executar programas SIX ou programas IMS DC. Enfim, a ideia é que eu, como dito anteriormente, consiga executar um teste, tanto de programa batch quanto de programa online, completamente desconectado do mainframe, mas também mantendo componentes dos meus testes no mainframe, caso necessário, caso desejado. Em termos de suporte à linguagem de programação, hoje eu tenho, como dito, COBOL, PL1 e Assembler. E tenho também possibilidade de integração do Enterprise Developer com ferramentas de versionamento. Então, eu posso, por exemplo, editar um programa que eu fiz o download do fonte dele para a minha máquina Windows, ou posso manter esse fonte no mainframe, gerenciado através do Changeman, ou do Endeavor, ou do SCLM da IBM. Okay? Então, como dito anteriormente, eu tenho também a possibilidade de manter essa integração com o mainframe. Então, eu posso executar testes completamente desconectado, eu tenho todo um ambiente que me dá o suporte ao teste batch, ao teste online no meu Windows. Eu consigo criar e fazer o download de tabelas, de arquivos, de mapas, programas, enfim, e com isso trabalhar standalone, trabalhar desconectado, ou tenho também essa possibilidade de manter alguns ou até todos os meus componentes no mainframe. Tá? Então, isso me dá uma facilidade bastante grande em termos de montagem de teste. Gostaria de voltar ao meu ambiente Windows. Bom, aqui eu estou trabalhando debaixo do Eclipse, mas todos os recursos que eu mostrar para vocês aqui do Eclipse vale também para o Visual Studio. Então, dentro do meu IDE, eu posso editar JCLs. Então, como dito anteriormente, o Enterprise Developer permite que eu possa executar um JCL completo, não só contendo problemas COBOL, mas contendo utilitários também. A maior parte dos utilitários IBM eu tenho suporte para que eu consiga executar um JCL do começo ao fim. Posso usar o meu editor aqui de programas COBOL. Então, veja que ele já me ajuda no sentido de trabalhar com cores distintas, né? Os nomes de parágrafos, sections, variáveis, palavras reservadas do COBOL, ele usa cores diferentes para eles. Ao passar o mouse em cima de uma determinada variável, ele já me diz como ela foi definida e aonde, né? Ao clicar numa variável, por exemplo, ele me coloca em highlight também todas as linhas que fazem referência a essa variável. E se eu clicar no Ctrl, por exemplo, ele transforma a variável num link, para que eu consiga, ao clicar no link, identificar aonde essa variável foi definida. Ao clicar aqui, ele volta para onde eu estava. Então, como eu disse para vocês, eu tenho aqui o editor integrado ao computador. Então, ao digitar alguma coisa errada, vejam que já na hora ele faz uma validação de sintaxe, ele muda a cor da variável, da palavra, e ele já me dá me põe um X aqui do lado, indicando que houve um erro, inclusive ele já me mostra qual é a mensagem de erro associada. Ao clicar, ao corrigir novamente, ele já automaticamente faz uma validação de sintaxe, e caso o meu programa não tenha erro de compilação nenhuma, automaticamente ele já gera o executável para que eu possa efetuar o teste desse meu programa. Ok? Então, aqui dentro dos recursos de edição, todos os recursos que vocês conhecem do Visual Studio e do Eclipse valem também para o COBOL, inclusive o IntelliSense. Então, por exemplo, se eu escrever aqui move, subs e der um Ctrl Space, ele já vai me abrir aqui uma lista de variáveis que começam com sub, para que com isso fique mais fácil de eu corrigir erros, ou enfim, de eu trabalhar no sentido de tornar o meu processo aqui de
de edição mais rápida. Então, subs, Ctrl Space, subcr, pt. Tá? O mesmo vale, por exemplo, se eu clicar em if e der um Ctrl Space, ele me dá todas as possibilidades do if, né? O if else, o mesmo vale também para o evaluate, né? Ele me dá, ou para o perform, ele me dá todas as variantes do perform, perform times, perform until, assim por diante. Tá? Esse é um ambiente, save changes não, esse é um ambiente que pode ser usado também para os meus testes. Então, caso eu queira, por exemplo, executar um teste de caixa preta, simplesmente queira executar os meus programas, basta que eu abra o emulador de terminal. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o meu Rumba instalado, que está apontando para o meu ambiente local. Ao executar aqui, ao digitar um código de transação, ele vai me abrir as telas da minha aplicação para que eu possa interagir com ela. Então, vejo que para o usuário final, ele pode me ajudar nos meus testes, o ambiente fica totalmente transparente, igual ao mainframe. Né? Posso executar outra transação aqui também. Ele me dá a lista, inclusive eu consigo aqui trabalhar com paginação. Enfim, eu vou trabalhar com o Enterprise Developer como se fosse um ambiente mainframe normal. Tenho a possibilidade também eu tenho um IDE, um ambiente de administração via browser, onde através dele também eu consigo executar JCLs. Então aqui, por exemplo, eu posso apontar para um JCL qualquer e clicar em Submit. Ele vai submeter esse job. Através dessa interface eu consigo, via catálogo, visualizar os arquivos usados como input ou gerados pela execução do meu job, como posso também, através do spool, verificar as sysalts geradas por esse job. Então, veja que o meu job terminou com de 0. E aqui eu tenho a possibilidade de ver a expansão do meu JCL e posso também visualizar os relatórios gerados por ele. Ok? Tem a possibilidade também de integrá-lo com ferramentas, por exemplo, de scheduler, como o Ctrl+M, o C4, ou outras ferramentas de scheduler. E como dito anteriormente, eu tenho a possibilidade de usar os recursos de depuração. Então, se eu quiser testar um programa COBOL Batch online, usando os recursos de debug do Eclipse ou do Visual Studio, eu posso iniciar aqui o debug. Nesse momento ele vai estabelecer uma conexão com o meu servidor local e a partir daí ele fica em wait aguardando que um programa online, nesse caso, seja executado. Então, ao digitar aqui, por exemplo, a minha transação bank, ela está associada a um programa COBOL. E aí ele me mostra os fontes. Só um momentinho. Na verdade, eu estou aberto aqui num outro projeto. Eu vou dar um pause aqui. Voltar para o meu cenário. Vou me posicionar na aplicação Bank para que eu tenha acesso a todas as fontes. Iniciar novamente o meu debug. E aí sim, eu tenho um acesso aos fontes, então aí eu consigo executar os meus programas passo a passo. Vejam que aqui ele me mostra o conteúdo das variáveis. Eu consigo visualizar, não só em formato display, mas no formato hexa. Eu consigo alterar o conteúdo dessas variáveis. Eu consigo estabelecer pontos de parada. Então aqui, por exemplo, se eu clicar em Run, ele vai simplesmente retomar a execução sem debug do meu programa. Ele volta para o meu 3270. Ao digitar qualquer coisa e dar um Enter, ele volta para o Enterprise Developer, onde eu tenho acesso ao fonte novamente. Se eu quiser executar sem debug, eu volto a clicar em Run. E vejam que nesse ponto aqui ele parou num
breakpoint previamente estabelecido para que eu possa justamente mostrar para vocês a execução de um SQL, do acesso ao DB2. Então, aqui eu posso estabelecer também, pedir para que ele me guarde variáveis, por exemplo, SQL Code, onde eu quero monitorar o seu conteúdo. E com isso, o processo aqui de teste fica bastante facilitado. Okay? Bom, retornando aqui à nossa apresentação e concluindo, abrindo aí um espaço para suas perguntas, temos por último o test server. A ideia do test server é permitir que, assim como no Enterprise Developer, eu também possa disponibilizar um ambiente de testes, não só testes unitários dessa vez, mas também testes integrados, e possa montar um ambiente bastante parecido com o Enterprise Developer, mais num servidor. Então aí eu passo a criar um servidor, onde dentro desse servidor eu vou ter não só um conjunto de programas, mas todos os programas da minha aplicação, não só um conjunto de tabelas, mas todas as tabelas da minha aplicação, e aí eu possa efetuar testes maiores, testes realmente integrados, testes não só de uma aplicação, mas de um conjunto de aplicações. Então, através dos test server, eu tenho também a possibilidade de me manter conectado com o mainframe. E a ideia do test server é que ele possa ser usado não só para analista e programador, mas também por outros profissionais da área de TI. Para que eu possa, por exemplo, no caso de desenvolvedores de front-end, né, desenvolvedores Java, possa usar o test server como um ambiente de teste para que, ao testar o front-end, eu não precise ir ao mainframe, posso fazer esse teste no ambiente Windows também, posso trabalhar com Enterprise Server no sentido de trabalhar com prototipagem, posso usar o Enterprise Server para reduzir o consumo de MIPS da minha partição de desenvolvimento de testes. Então, ele tem também uma série de aplicações. Então, aqui, fazendo um apanhado geral e das integrações das soluções discutidas até então, nós temos o Enterprise Developer, cujo foco é o teste unitário e o teste de componentes. Agregado e aliado ao Enterprise Developer, eu tenho o Test Server, onde aí eu posso fazer testes mais robustos. Então, é um ambiente onde eu posso trabalhar para testes funcionais, testes de regressão, testes integrados, e aí eu posso, via Enterprise Server, fazer com que meu ambiente de produção também rode fora do mainframe, ou posso, no momento da homologação, subir com esses fontes novamente para o mainframe, para que dentro do mainframe eu possa executar o meu teste de aceite, o meu teste de homologação, e por fim voltar a executar o meu programa em manutenção. Então, a ideia da nossa solução, em termos gerais, é permitir e dispor para os nossos usuários um ambiente aí onde eu consigo ter um ganho de produtividade em torno de 60% no processo de análise e entendimento de aplicações, em torno de 40% na questão de edição, compilação e testes de programas COBOL, tanto batch quanto online. A ideia também, um benefício bastante grande da nossa solução, é permitir a redução no consumo de MIPS. Então, a partir do momento que eu trago o meu ambiente de desenvolvimento para o Windows, eu consigo liberar mais MIPS ou para produção ou mesmo para testes mais que exigem mais máquina no meu ambiente mainframe. Então, eu consigo ter aí uma redução do consumo de MIPS bastante grande dentro das minhas partições de desenvolvimento, teste e homologação. Um outro ponto também, benefício bastante interessante que eu tenho na adoção dessas soluções é a unificação do desenvolvimento do mainframe com outras linguagens, que eu posso usar o mesmo IDE, eu posso usar o Eclipse tanto para desenvolvimento de COBOL quanto para desenvolvimento de Java, e o Visual Studio tanto para desenvolvimento de .NET quanto para desenvolvimento de COBOL também. Isso me permite também atacar o problema de carência de recursos do mainframe, porque uma vez disponibilizando para o meu
para o meu analista, para o meu programador recém-formado ou júnior, um IDE que ele já conhece, como o Eclipse, como o Visual Studio, é muito mais fácil e a curva de aprendizado aí é muito menor. Eu consigo fazer com que programadores Java, com programadores .NET, passem também a trabalhar de forma mais integrada ou, inclusive, possam ajudar a minha equipe de mainframe no sentido de dar manutenção, ou mesmo no sentido de cooperar em testes integrados. Então, com isso, eu consigo integrar as minhas equipes de forma mais fácil, eu consigo fazer uma realocação de recursos também de forma mais fácil. Então, isso me ajuda muito nesse sentido de carência. A ideia é que, através do aumento de produtividade, eu consiga aumentar minha capacidade de teste e também diminuir os meus prazos de implantação. Em função da redução de MIPS, eu consigo reduzir os meus custos também. E como dito anteriormente, através de recursos de teste, através de relatórios e através de uma série de queries que eu posso fazer em termos de qualidade, a ideia é que eu possa aumentar a qualidade das minhas aplicações e também possa acelerar a inovação, no sentido de identificar componentes que merecem uma modernização ou associados a uma tela 3270 que de repente vai passar a se tornar web, enfim. Eu tenho aqui a possibilidade de explorar e de obter informações para que eu consiga trabalhar de forma proativa, consiga gerar web services, consiga trabalhar no sentido de migrar arquivos para tabelas ou de migrar arquivos para XML, enfim, eu posso executar atividades aí de modernização de uma forma muito mais simplificada. Bom, senhores, aqui a gente poderia explorar de uma forma bastante extensa os recursos das nossas soluções, mas a ideia foi poder mostrar os principais recursos aqui das nossas soluções de análise, entendimento e testes. A gente está aberto e estamos completamente à vontade e dispostos a atendê-los e a fornecer mais informações posteriormente. E agora eu gostaria de abrir para perguntas ou dúvidas, algo que vocês gostariam de expor. No caso, para dúvidas e perguntas, o caminho aqui, o meio seria o chat. Então agora eu abro o chat para que vocês possam escrever as suas dúvidas e eu vou procurar dentro do possível respondê-las. O Nelson me fez uma pergunta aqui sobre como informações sobre o test server. Nelson, eu gostaria de te pedir um favor, e mesmo para todos os demais interessados, se você puder me mandar depois o seu e-mail, eu terei bastante prazer em te mandar mais informações, te mandar material, white paper, datasheets, enfim, com mais informações sobre o test server. Ele é realmente um ambiente e um recurso bastante interessante para que a gente possa desafogar o ambiente de teste do mainframe. Então, a gente tem bastante material sobre ele. Se você me mandar depois o seu telefone ou o seu e-mail, eu terei bastante prazer em te mandar mais material sobre ele. Ok? De qualquer forma, eu gostaria de deixar o meu e-mail. O meu e-mail é Davi, com mudo, .souza, com Z, @microfocus.com. E eu terei bastante prazer em mandar mais material, mais informações, ou mesmo tirar outras dúvidas que vocês venham a ter. Esse vídeo também vai ser disponibilizado para acesso posterior via YouTube. Então eu gostaria de agradecer a todos e de me colocar à disposição depois para fornecer mais informações e mais material. Tá? Agora eu vou encerrar o nosso webinar e gostaria de mais uma vez agradecer a todos aí pela participação. Ok? Muito obrigado e um abraço a todos, um bom dia a todos.